Ela orou por 27 anos pelo marido que abandonou. O que aconteceu no leito de morte dele fez os médicos chorarem. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. Dona Conceição tinha 28 anos quando acordou em uma cama vazia e encontrou o bilhete sobre a mesa da cozinha. Poucas palavras, escritas às pressas, sem explicação real. Não aguento mais essa vida. Não me procure. Adeus. Seu marido, Geraldo, havia partido durante a noite, levando apenas uma mala e o carro velho que usava para trabalhar. Deixou para trás uma casa simples no interior de Minas Gerais, uma conta bancária com pouco mais de R$ 300, e 3 filhos dormindo em seus quartos sem saber que nunca mais viriam o pai. Ana tinha 7 anos. Pedro tinha 5. E Luísa, a caçula, tinha acabado de completar 2. Conceição leu o bilhete 3 vezes antes que as palavras fizessem sentido. Depois sentou-se no chão da cozinha e chorou até não ter mais lágrimas. Chorou de dor, de raiva, de medo, de incompreensão. 13 anos de casamento, 13 anos de uma vida que ela achava que era feliz, e Geraldo simplesmente desapareceu como fumaça no vento. As semanas seguintes foram de desespero e humilhação. Conceição procurou por Geraldo em todo lugar que conseguia pensar. Ligou para parentes, amigos, conhecidos. Ninguém sabia de nada, ou se sabiam, não queriam dizer. A família de Geraldo, que nunca havia gostado dela, fechou as portas. Ele deve ter tido seus motivos, disse a sogra com uma frieza que cortava como navalha. Cuide dos seus filhos e siga em frente. Seguir em frente. Como se fosse simples. Como se ela pudesse simplesmente apagar 13 anos de memórias, ignorar 3 crianças que perguntavam todos os dias quando o papai ia voltar, reconstruir uma vida que havia sido demolida sem aviso. Conceição era professora primária em uma escola municipal. O salário mal dava para pagar as contas básicas, e agora, sem a renda de Geraldo, a situação se tornava impossível. Ela pegou trabalhos extras, costura para vizinhas, faxina nos fins de semana, aulas particulares à noite. Dormia 4, 5 horas por dia, e mesmo assim o dinheiro nunca era suficiente. Mas o pior não era o cansaço ou a pobreza. O pior eram as noites, quando as crianças finalmente dormiam e Conceição ficava sozinha com seus pensamentos. O pior eram as perguntas sem resposta que a atormentavam. O que eu fiz de errado? Por que ele não me amava o suficiente para ficar? O que eu poderia ter feito diferente? A raiva veio depois da dor. Uma raiva que queimava como brasa, que a consumia por dentro, que envenenava cada pensamento sobre Geraldo. Ela fantasiava sobre encontrá-lo, sobre jogar na cara dele todo o sofrimento que havia causado, sobre fazê-lo sentir uma fração da dor que ela sentia. Odiava-o com uma intensidade que a assustava, que a fazia questionar quem ela estava se tornando. Foi sua mãe, Dona Francisca, quem a confrontou 6 meses depois do abandono. A velha senhora, viúva há uma década, conhecia bem a dor de criar filhos sozinha. Mas também conhecia os perigos de deixar a amargura criar raízes no coração. Filha, você precisa perdoar esse homem. Conceição quase cuspiu o café que estava tomando. Perdoar? Mãe, ele me abandonou. Abandonou os filhos dele. Sumiu no mundo sem dar satisfação. E a senhora quer que eu perdoe? Eu não disse que ele merece perdão. Eu disse que você precisa perdoar. São coisas diferentes. Eu não vejo diferença nenhuma. Dona Francisca segurou as mãos da filha com aquela firmeza gentil que só mães têm. O perdão não é para ele, Conceição. É para você. Enquanto você carregar esse ódio, ele vai continuar te machucando todos os dias, mesmo estando longe. Você vai ser escrava de um homem que nem está mais aqui. É isso que você quer? Conceição não tinha resposta. Não naquele momento. A conversa plantou uma semente que levaria anos para germinar. No início, Conceição resistia. O perdão parecia impossível, uma traição a si mesma, uma forma de dizer que o que Geraldo havia feito estava certo. Mas aos poucos, conforme os meses se tornavam anos, ela começou a entender o que sua mãe queria dizer.
O ódio era exaustivo. Alimentá-lo consumia energia que ela não tinha de sobra. Cada vez que pensava em Geraldo com raiva, era como abrir uma ferida que estava tentando cicatrizar. E suas crianças sentiam isso. Sentiam a tensão, a amargura, a sombra escura que pairava sobre a casa mesmo nos dias mais ensolarados. Foi por causa das crianças que Conceição tomou a decisão que mudaria tudo. Numa noite de domingo, 3 anos depois do abandono, ela se ajoelhou ao lado da cama e fez uma oração diferente de todas as que havia feito antes. Senhor, eu não consigo perdoar o Geraldo sozinha. Eu tentei e não consigo. O ódio é grande demais, a dor é funda demais. Mas eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero que meus filhos cresçam com uma mãe amarga. Então eu estou pedindo ajuda. Me ensina a perdoar. E cuida dele, Senhor. Onde quer que ele esteja, cuida dele. Porque se eu pedir mal para ele, eu vou estar pedindo mal para o pai dos meus filhos, e isso vai machucá-los também. Então cuida dele. Traz ele de volta para ti, mesmo que nunca volte para nós. Foi a oração mais difícil que ela já havia feito. As palavras saíam forçadas, quase mecânicas. Mas ela as disse. E prometeu a si mesma que diria de novo no dia seguinte, e no outro, até que se tornassem verdade. 27 anos se passaram. 27 anos de orações diárias por um homem que nunca deu notícias. 27 anos de criar 3 filhos sozinha, de trabalhar até a exaustão, de reconstruir uma vida a partir dos escombros. 27 anos de perdão repetido como mantra, até que deixasse de ser esforço e se tornasse parte de quem ela era. Ana se formou em medicina, casou-se, teve 2 filhos. Pedro tornou-se engenheiro, mudou-se para São Paulo, construiu uma carreira sólida. Luísa, a caçula que mal se lembrava do pai, virou advogada e ficou em Minas, perto da mãe. Todos os 3 cresceram sabendo que o pai os havia abandonado, mas também cresceram vendo a mãe recusar-se a falar mal dele. Seu pai tomou uma decisão errada, era tudo o que Conceição dizia quando perguntavam. Mas ele ainda é seu pai. E eu rezo por ele todos os dias. As crianças não entendiam. Como a mãe podia rezar por alguém que havia causado tanto sofrimento? Como podia não odiá-lo? A resposta de Conceição era sempre a mesma, porque o ódio ia me destruir. E eu tinha vocês para criar. Conceição tinha 55 anos quando o telefone tocou numa manhã de quarta-feira. A voz do outro lado era de uma mulher que ela não conhecia, falando de um hospital em Goiânia. A senhora é Conceição, ex-esposa de Geraldo Moreira? O nome, depois de tantos anos, ainda causava um sobressalto em seu coração. Sou sim. O que aconteceu? Senhora, seu ex-marido está internado em estado grave. Câncer de pulmão em estágio terminal. Ele não tem muito tempo, e pediu para entrarmos em contato com a senhora. Ele quer ver a senhora antes de morrer. Conceição precisou sentar. Suas pernas não a sustentavam. Geraldo estava vivo. Estava em Goiânia, a algumas horas de distância. E estava morrendo. Como vocês me encontraram? Ele tinha os dados da senhora guardados. Uma carta antiga, com o endereço. Levamos semanas para conseguir um telefone atualizado. Senhora, eu sei que é muito para pedir, dado o histórico. Mas ele está sozinho. Completamente sozinho. E está pedindo por perdão. A ligação terminou com Conceição prometendo pensar. Ela ficou sentada na cozinha por horas, olhando para a parede, tentando processar. O homem que havia destruído sua vida estava morrendo sozinho em um hospital a 500 quilômetros de distância. O homem por quem ela havia rezado durante 27 anos queria vê-la uma última vez. Ligou para os filhos. A reação foi unânime: não vá. Mãe, esse homem não merece nada da senhora, disse Ana, a voz tremendo de raiva. Ele nos abandonou. Abandonou a senhora. Sumiu por quase 30 anos e agora quer perdão porque está morrendo? É egoísmo. É covardia. Pedro concordou. Luísa foi ainda mais dura. Se a senhora for, vai estar validando tudo o que ele fez.
Vai estar dizendo que está tudo bem abandonar uma família, porque no final alguém vai perdoar. Conceição ouviu tudo em silêncio. Entendia a raiva dos filhos, a dor que nunca havia cicatrizado completamente apesar de seus esforços. Mas havia algo dentro dela, algo que tinha sido cultivado durante 27 anos de orações, que não a deixava em paz. Eu preciso ir, disse ela finalmente. Não por ele. Por mim. Eu rezei por esse momento durante quase 3 décadas. Rezei para que ele encontrasse paz, para que se arrependesse, para que voltasse para Deus. Se eu não for agora, todas essas orações terão sido vazias. Os filhos protestaram, argumentaram, imploraram. Mas conheciam a mãe. Quando Conceição tomava uma decisão, não havia força no mundo que a fizesse mudar. A viagem para Goiânia foi longa e silenciosa. Conceição dirigiu sozinha, recusando ofertas de companhia. Precisava desse tempo para se preparar, para orar, para fortalecer a decisão que havia tomado. A cada quilômetro, memórias voltavam. O dia do casamento. O nascimento de cada filho. As noites felizes antes de tudo desmoronar. E aquela manhã terrível, o bilhete na mesa, o mundo ruindo ao seu redor. Quando chegou ao hospital, já era noite. Uma enfermeira a conduziu pelos corredores até o quarto de Geraldo. A cada passo, o coração de Conceição batia mais forte. 27 anos. Ia ver o homem que amara e odiara, que abandonara e perdoara, depois de 27 anos. A porta se abriu, e ela ouviu. Geraldo estava irreconhecível. O homem forte e bonito que ela lembrava havia se transformado em um esqueleto coberto de pele amarelada. Tubos saíam de seus braços, máquinas apitavam ao seu redor, o cheiro de doença e morte impregnava o ar. Seus olhos, fundos em órbitas escurecidas, se arregalaram quando viram Conceição na porta. Você veio. A voz era um sussurro rouco, mal audível. Eu não achei que você viria. Conceição caminhou até a cadeira ao lado da cama e sentou-se. Não sabia o que sentir. Havia se preparado para a raiva, para a mágoa, para confronto. Mas olhando para aquele homem destruído, tudo o que conseguia sentir era uma tristeza profunda. Eu vim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Geraldo antes mesmo que ele falasse. Lágrimas que pareciam vir de um lugar muito fundo, acumuladas durante décadas de fuga e negação. Conceição, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu sei o que eu fiz. Eu pensei nisso todos os dias durante 27 anos. Todos os dias. Então por que nunca voltou? Por que nunca ligou? Por que nos deixou sem nenhuma explicação? Geraldo fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia neles uma dor que ia além do físico. Vergonha. Medo. Covardia. Eu não sei explicar direito. Naquela época, eu estava afundado em dívidas que você não sabia. Tinha perdido muito dinheiro em besteiras, em jogos, em negócios furados. As pessoas estavam cobrando, ameaçando. Eu achei que se fosse embora, vocês estariam protegidos. Que se eu sumisse, as dívidas sumiriam comigo. Conceição sentiu algo apertar em seu peito. Você nunca me contou sobre dívidas. Eu tinha vergonha. Você trabalhava tanto, cuidava das crianças, mantinha tudo funcionando. E eu estava destruindo tudo por baixo dos panos. Quando a situação ficou insustentável, eu entrei em pânico. Achei que fugir era a única saída. E era? Foi a única saída? Geraldo soluçou, um som úmido e doloroso que ecoou no quarto silencioso. Não. Foi a pior decisão da minha vida. Eu percebi isso no primeiro dia, no primeiro momento que acordei em um quarto de pensão barata em uma cidade que não conhecia. Mas já era tarde. Eu tinha queimado a ponte. Como eu ia voltar depois daquele bilhete? Como eu ia olhar nos olhos dos meus filhos? Você podia ter tentado. Eu podia. Eu devia. Mas a cada ano que passava, ficava mais difícil. A vergonha crescia, a distância crescia, e eu me convenci de que vocês estavam melhores sem mim. Que eu só ia causar mais dor se voltasse.
Conceição ficou em silêncio por um longo momento. 27 anos de perguntas, e as respostas eram tão banais, tão humanas, tão decepcionantemente comuns. Não havia grande vilania, não havia caso com outra mulher, não havia segredo dramático. Apenas um homem fraco que tomou uma decisão errada e não teve coragem de corrigi-la. Como foi sua vida? Perguntou ela finalmente. Nesses 27 anos? Geraldo tentou rir, mas o som que saiu foi mais um gemido. Miserável. Trabalhei em tudo que conseguia, construção, fábricas, fazendas. Nunca fiquei em lugar nenhum por muito tempo. Nunca construí nada. Nunca tive ninguém. Nunca se casou de novo? Nunca teve outros filhos? Como eu poderia? Eu já tinha uma família. Uma família que eu abandonei. Ter outra seria fingir que vocês não existiam, e eu não conseguia fazer isso. Mas conseguiu viver longe. Conseguiu nos deixar sem notícias por quase 3 décadas. Eu acompanhava de longe. Quando surgiu a internet, eu procurava notícias de vocês. Vi quando a Ana se formou em medicina, encontrei uma foto em um site da universidade. Vi quando Pedro casou, achei uma nota em um jornal. Não sei como, mas consegui encontrar pedaços da vida de vocês. Era como espiar pela janela uma casa que costumava ser minha. Conceição sentiu as lágrimas virem, mas não as conteve. Chorou silenciosamente enquanto Geraldo continuava falando, contando sobre anos de solidão, de arrependimento, de uma vida desperdiçada em fuga de si mesmo. Eu encontrei Deus, disse ele em certo momento, a voz ainda mais fraca. Ou ele me encontrou. Há uns 10 anos, em uma igreja pequena em uma cidade pequena. O pastor falou sobre o filho pródigo, sobre voltar para casa, sobre perdão. E eu chorei a noite inteira. Chorei e rezei e pedi a Deus que cuidasse de vocês, já que eu não tinha conseguido. Conceição arregalou os olhos. Você rezava por nós? Todo dia. Pedi a Deus que protegesse as crianças, que desse forças a você, que fizesse por vocês o que eu não fiz. Era a única coisa que eu podia fazer. A revelação atingiu Conceição como uma onda. Durante 27 anos, ela havia rezado por ele. E durante pelo menos 10 desses anos, ele havia rezado por ela. 2 ex-cônjuges separados por centenas de quilômetros, conectados apenas por orações silenciosas que nenhum sabia que o outro fazia. Por que você pediu para me chamarem? Perguntou ela. Depois de todo esse tempo, por que agora? Geraldo engoliu em seco, o esforço visível em seu rosto exausto. Porque eu estou morrendo, e eu preciso que você saiba que eu sinto muito. Não estou pedindo que você me perdoe. Eu não mereço perdão. Mas eu precisava dizer, olhando nos seus olhos, que não houve um único dia em que eu não me arrependi. Não houve um único dia em que eu não quis voltar. Você mereceu um marido melhor. As crianças mereceram um pai presente. E eu falei com todos vocês de todas as formas possíveis. Conceição olhou para aquele homem destruído, para o rosto que um dia amara, para os olhos que agora imploravam por algo que ela havia cultivado durante quase 3 décadas. E tomou uma decisão. Geraldo, eu te perdoei há muito tempo. As palavras pairaram no ar entre eles. Geraldo a olhou com descrença, como se não pudesse processar o que havia ouvido. O quê? Eu te perdoei. Não foi fácil, não foi rápido, mas eu te perdoei. Rezei por você todos os dias durante 27 anos. Pedi a Deus que cuidasse de você, que te trouxesse de volta para Ele. E agora estou aqui, e você está me dizendo que Ele fez exatamente isso. Geraldo começou a chorar de uma forma que Conceição nunca havia visto. Soluços profundos que sacudiam seu corpo frágil, que faziam as máquinas ao redor dispararem alarmes. Uma enfermeira entrou correndo, verificou os monitores, olhou para a cena com uma expressão de quem não sabia se deveria intervir. Está tudo bem, disse Conceição. Ele só precisa de um momento. A enfermeira hesitou, mas saiu. Conceição segurou a mão de Geraldo, aquela mão que um dia colocará uma aliança em seu dedo, que um dia acariciar os rostos de seus filhos recém-nascidos, que um dia escrever um bilhete de despedida em uma mesa de cozinha.
Eu não mereço isso, repetia Geraldo entre soluços. Eu não mereço. Ninguém merece graça, Geraldo. Por isso se chama graça. Eles ficaram assim por um longo tempo, em silêncio, mãos entrelaçadas, décadas de dor lentamente se dissolvendo naquele quarto de hospital. Quando Geraldo finalmente se acalmou, havia algo diferente em seu rosto. A tensão que parecia tê-lo acompanhado por toda a vida havia desaparecido. No lugar dela, uma paz que Conceição nunca havia visto nele, nem mesmo nos melhores anos do casamento. Eu preciso pedir mais uma coisa, disse ele, a voz fraca mais firme. As crianças. Eu sei que elas me odeiam. Elas têm todo o direito de me odiar. Mas será que você poderia dizer a elas que eu as amava? Que eu sempre as amei, mesmo longe? Que o maior arrependimento da minha vida foi não ter visto elas crescerem. Conceição pensou nos filhos, na raiva que sentiam, nas feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. Não podia prometer que eles perdoariam. Não podia prometer que viriam. Mas podia fazer uma coisa. Eu vou ligar para eles. A decisão de vir ou não será deles. Mas eu vou pedir. Geraldo assentiu, fechando os olhos com exaustão. Obrigado. Obrigado por tudo, Conceição. Você é a melhor pessoa que eu já conheci. E eu fui idiota demais para perceber quando tinha você. Conceição ligou para os filhos naquela noite. A conversa foi difícil, cheia de resistência e argumentos. Mas algo na voz da mãe, algo na forma como ela descreveu o encontro, fez os três mudarem de ideia. Na manhã seguinte, Ana, Pedro e Luísa estavam no hospital. O encontro entre Geraldo e os filhos foi doloroso de uma forma que palavras não conseguem capturar. Houve gritos, acusações, lágrimas de raiva e de dor. Geraldo ouviu tudo sem se defender, aceitando cada palavra como um golpe merecido. Quando finalmente conseguiu falar, não tentou explicar ou justificar. Apenas repetiu, para cada um deles, as mesmas palavras. Me perdoa. Eu te amo. E eu sinto muito por cada dia que não estive lá. Ana foi a primeira a ceder. A médica, que havia visto morte suficiente para reconhecê-la nos olhos de alguém, viu algo mais nos olhos do pai. Viu arrependimento genuíno, dor genuína, amor genuíno. E viu que aquele homem estava morrendo, e que carregar raiva de um moribundo era um peso que ela não queria levar pelo resto da vida. Pedro veio em seguida, depois Luísa. Um por um, os filhos de Geraldo encontraram dentro de si a capacidade de perdoar que haviam aprendido observando a mãe durante décadas. Não foi um perdão fácil ou completo, havia feridas demais para cicatrizar em um único encontro. Mas foi um começo. Uma porta aberta onde antes havia apenas muros. Geraldo morreu 3 dias depois, cercado pela família que havia abandonado 27 anos antes. Conceição estava segurando sua mão direita, Ana à esquerda. Pedro e Luísa estavam aos pés da cama, em silêncio. Quando os monitores mostraram a linha reta e os médicos entraram para confirmar o óbito, encontraram algo que os fez parar. Geraldo estava sorrindo. Não era um sorriso grande ou dramático. Era um sorriso pequeno, sereno, de alguém que finalmente havia encontrado paz. Um dos médicos, um homem jovem que mal havia completado a residência, sentiu os olhos arderem. A enfermeira que havia acompanhado o caso desde o início não conseguiu conter as lágrimas. Em 20 anos de medicina, disse o médico mais velho da equipe depois, eu nunca vi alguém morrer assim. Com esse tipo de paz no rosto. O que aconteceu naquele quarto? Conceição, quando soube do comentário, apenas sorriu. Aconteceu perdão, disse ela. Perdão e graça. As duas coisas que curam qualquer ferida, mesmo as que parecem impossíveis. O velório de Geraldo foi simples, como ele havia pedido. Apenas a família, algumas pessoas do hospital que haviam se afeiçoado a ele nos últimos dias, e o pastor da pequena igreja onde ele havia encontrado Deus 10 anos antes. O pastor, um homem idoso que havia feito a viagem de 12 horas para estar ali, contou histórias de Geraldo que a família nunca tinha ouvido. Histórias de um homem que visitava idosos em asilos, que ajudava em sopões comunitários, que passava horas conversando com pessoas sozinhas.
Ele me disse uma vez, contou o pastor, que estava tentando compensar os anos perdidos. Que não podia voltar no tempo e ser o pai e marido que deveria ter sido, mas podia ser uma pessoa melhor a partir daquele momento. E ele foi. Nos 10 anos que o conheci, ele foi uma das pessoas mais generosas e gentis que já encontrei. Conceição ouviu aquelas palavras e sentiu algo se completar dentro dela. Suas orações haviam sido atendidas. Não da forma que ela esperava, não no tempo que ela queria. Mas haviam sido atendidas. Geraldo havia encontrado Deus, havia se arrependido, havia se tornado alguém melhor. E no final, havia voltado para casa. Depois do enterro, os filhos se reuniram na casa de Conceição. Havia muito a processar, muito a discutir, muito a sentir. Mas havia também algo que nenhum deles esperava: alívio. O fantasma que havia assombrado a família por quase 3 décadas finalmente havia sido posto para descansar. Mãe, disse Luiz em certo momento, como a senhora conseguiu? Rezar por ele todo esse tempo. Perdoar. Não deixar a amargura te consumir. Como? Conceição pensou por um momento antes de responder. Eu não consegui sozinha. Pedi ajuda. Todos os dias, durante 27 anos, eu pedi a Deus que me ensinasse a perdoar. E aos poucos, Ele ensinou. Não foi um milagre instantâneo, não foi uma transformação da noite para o dia. Foi um processo lento, doloroso, cheio de recaídas. Mas cada vez que o ódio tentava voltar, eu rezava de novo. E a oração era mais forte. A senhora se arrepende? Perguntou Pedro. De ter perdoado? De ter ido vê-lo? Conceição balançou a cabeça. Nem por um segundo. Se eu não tivesse ido, seu pai teria morrido sozinho, sem paz, sem reconciliação. E eu teria passado o resto da minha vida me perguntando o que poderia ter sido. O perdão não foi só para ele, filhos. Foi para mim. Foi para vocês. Foi para quebrar uma corrente que poderia ter passado de geração em geração. Ana, que estava em silêncio há um tempo, finalmente falou. Eu quero aprender a fazer isso, mãe. Rezar assim. Perdoar assim. Eu ainda estou com raiva, ainda tenho mágoa. Mas eu vi o que o perdão fez naquele quarto de hospital. Vi a paz no rosto do papai quando ele morreu. E eu quero isso para mim também. Não quero carregar raiva pelo resto da vida. Conceição sorriu e abraçou a filha. Então começa hoje. Uma oração de cada vez. Um dia de cada vez. É assim que funciona. Na mesa de cabeceira de Conceição, até o dia de sua própria morte 15 anos depois, ficava uma foto antiga e amarelada. Nela, um casal jovem sorria para a câmera, ela de véu branco, ele de terno escuro. O dia do casamento, 54 anos antes de aquela foto ser tirada pela última vez nas mãos de uma mulher que havia amado, perdido, perdoado e reencontrado. Abaixo da foto, em uma caligrafia trêmula mas legível, estava escrita uma frase que Conceição havia escolhido para resumir tudo o que havia aprendido em sua jornada. O perdão não é um sentimento. É uma decisão. E às vezes, é preciso tomá-la todos os dias durante 27 anos até que ela se torne verdade. Quando Conceição morreu, aos 82 anos, seus filhos encontraram debaixo da foto um caderno gasto. Eram 27 anos de orações, escritas à mão, uma para cada dia. Milhares de páginas pedindo a Deus pelo homem que a havia abandonado. Milhares de páginas de fé, esperança e amor inabalável. Na última página, escrita no dia em que Geraldo morreu, havia apenas uma linha. Obrigada, Senhor. Ele voltou para casa. Os médicos que testemunharam os últimos dias de Geraldo nunca esqueceram aquela família. Contavam a história para colegas, para pacientes, para qualquer um que precisasse ouvir sobre o poder do perdão. E sempre terminavam da mesma forma. Eu vi muita coisa em hospitais. Vi tragédias, vi milagres, vi tudo que existe entre um e outro. Mas nunca vi nada como aquela mulher que rezou por 27 anos e aquele homem que morreu sorrindo. Se isso não é prova de que existe algo maior do que nós, eu não sei o que é. E talvez não soubessem mesmo.
Talvez ninguém soubesse explicar completamente. Mas Conceição sabia. Sabia que o amor é mais forte que o abandono, que a fé é mais forte que a dúvida, e que o perdão, repetido dia após dia durante décadas, pode curar até as feridas mais profundas. Por que algumas orações levam 27 anos para serem respondidas? Mas são respondidas.